Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Versículo 3 do Salmo 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu quero meditar com os irmãos o seguinte título nessa noite: Jesus, o Rei da Glória. Para nós podermos captar a grandeza desse salmo, nós precisamos entender a imagem e o provável contexto onde eles estão inseridos, onde ele está inserido. Os comentaristas concordam que a imagem do salmo é a procissão do exército de Israel, voltando vitorioso de uma batalha, chegando em Jerusalém, tendo à sua frente a Arca da Aliança. Então imagine o exército caminhando, vitorioso, indo para Jerusalém, com a arca à sua frente. A arca representava a própria presença de Deus. Ao bradar, abram-se os portões para que entre o Rei da Glória, os israelitas estavam pensando na arca e no que ela representava. O provável contexto desse salmo é o dia em que Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom até o Monte Sião em Jerusalém. E esse fato está registrado em 1 Crônicas, capítulo 15 e 16. O salmo consiste em 3 partes. A primeira glorifica o verdadeiro Deus e canta o seu domínio sobre todas as ações, sobre toda a terra. A segunda parte descreve aquele que pode se achegar a Deus. A terceira parte descreve a ascensão do verdadeiro Redentor, que abriu as portas dos céus para a entrada dos eleitos. O salmo também é do tipo responsivo. Um salmo responsivo é onde um interlocutor faz uma fala e um outro interlocutor responde essa fala. Alguns aqui já ouviram a expressão leitura responsiva. É quando, por exemplo, quem está dirigindo o culto ou pregando o culto lê o versículo e a igreja lê o versículo posterior. Isso é uma leitura responsiva. O salmo, ele é responsivo, principalmente a partir do versículo 3. O interlocutor 1 pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? O interlocutor 2 responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. No versículo 7, nós vemos mais uma vez esse diálogo. O interlocutor 1 diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. O interlocutor 2 pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, responde o interlocutor 1. Novamente, o interlocutor 1 diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei
autor 1 responde novamente: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. O versículo 1 e 2 desse salmo começam com uma certeza absoluta do salmista. Ele diz: o Senhor é dono de todo mundo. O salmista ainda argumenta porque o Senhor é dono de todo o mundo. Ele argumenta dizendo: o Senhor é dono de todo mundo porque Ele criou todas as coisas. No versículo 3, nós encontramos uma indagação interessante: quem poderá subir ao monte do Senhor? Em outras palavras, o salmista está perguntando: quem poderá se apresentar perante o Senhor? O salmista é inquirido sobre o caráter do adorador que se aproxima de Deus. A resposta para essa indagação está no versículo 4, onde 4 características bem específicas são apresentadas. Quem pode se apresentar perante o Senhor? Aquele que tem pureza de ação, aquele que tem pureza de intenção, aquele que tem adoração exclusiva a Deus, e aquele que vive uma vida verdadeira perante Deus. E aqui eu preciso abrir um adendo. Quantos de nós, irmãos, tem vivido uma vida de aparência perante Deus? Nós vestimos a nossa roupinha de crente, e até a gente usa os jargões de crente, mas é só isso. Vivemos uma vida hipócrita, vivemos uma vida falsa. O versículo 5 mostra a recompensa daqueles que têm essas 4 características. O versículo 6 afirma que são assim aqueles que buscam a face de Deus. Após o versículo 6 há uma pausa. Eu gosto de dizer que é uma pausa dramática. Uma pausa dramática é aquele tipo de pausa que tem em filme de suspense, onde tudo para e você não sabe de onde vai vir o grito, de onde vai vir o susto. Na sua Bíblia você vai encontrar a palavra selar depois do versículo de número 6. Em algumas traduções já vem a palavra pausa, porque selar, para uma boa parte dos estudiosos, é um sinal litúrgico que significava pausa, que significava parar. É como se a banda estivesse tocando, como se o povo estivesse cantando, e aquele que estivesse dirigindo esse momento fizesse um sinal, como o Jô Soares fazia, e todo mundo parasse. Selar, pausa. Podemos pensar que esse sinal litúrgico preparava os adoradores para um novo momento da adoração. E essa pausa é fundamental, porque o versículo 7, ou a partir do versículo 7, o salmo entra no seu clímax, ele entra no seu auge, ele chega no seu apogeu. Nós precisamos aqui lembrar novamente da imagem da procissão do exército chegando em Jerusalém, vitorioso, com a arca à sua frente. E é interessante que o Salmo 22, 23 e 24 deveriam ser estudados em bloco. Porque no Salmo 22, nós encontramos o sofrimento do Messias. Nós encontramos o Messias passando por zombação, o Messias passando por vergonha, o Messias sendo abandonado por Deus em favor dos homens pecadores. No Salmo de número 23, nós temos o cuidado do Senhor para com Cristo e para com todos aqueles que o temem.
Mas no Salmo 24, irmãos, nós encontramos uma explosão de triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Ele sofreu no 22, ele foi socorrido no 23, e no 24 ele entra pelos portais celestiais, glorioso. Mas, para alguns que estão ouvindo esse sermão, pode surgir a pergunta: será que esse sermão de fato é messiânico? Já que nós estamos estudando nesses dias aqui na igreja os salmos messiânicos, será que esse salmo de fato é um salmo messiânico? O primeiro elemento que mostra a messianidade desse salmo é o entendimento da presença e da ação de Jesus na criação do mundo. Nós temos a tendência de achar que Deus Pai criou o mundo e o Filho não se envolveu na criação. Nós temos a tendência de pensar que a criação é uma obra do Pai e não do Espírito. Mas quando nós verificamos as Escrituras, nós aprendemos que o Pai, o Filho e o Espírito estiveram envolvidos na criação. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:36, diz: por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas. Paulo ainda diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, reforça essa ideia, dizendo que Deus o fez, constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. O segundo elemento que mostra a messianidade desse salmo são as duas perguntas feitas no versículo 3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? O salmista respondeu no versículo 4 de maneira adequada. Os israelitas que ouviram a pergunta e a resposta, talvez não entenderam de forma correta. Provavelmente eles entenderam de forma equivocada. Porque para um israelita estar apto para entrar na presença de Deus, constituía-se muito mais nos ritos religiosos do que naquilo que de fato ele era. Um israelita pensava que aqueles que estivessem cerimonialmente puros poderiam entrar na presença de Deus. Se um homem tivesse cumprido todas as leis cerimoniais de purificação, se tivesse obedecido e considerado todas as obrigações morais, se ele estivesse em dias com a sua fé e sua prática, se tivesse apresentado sacrifícios corretos, se tivesse cumprido com os ritos de forma apropriada, se não tivesse tocado em coisa imunda, então ele estava apto para se apresentar perante o Senhor. Aqui há um grande problema que nós podemos e devemos destacar. Uma pessoa poderia ter cumprido com todos os ritos judaicos, e no máximo que ela receberia seria um pouco mais de paciência de Deus, mas nunca receberia o deleite do Senhor. Isso é fácil de nós percebermos, irmãos, quando nós olhamos o texto e percebemos que o salmista não destaca apenas boas ações ou ritos religiosos como os fatores que faziam das pessoas serem aceitas perante Deus. O salmista destaca a necessidade das intenções e motivações corretas. O próprio Deus, por meio do profeta Isaías, ressalta isso quando declara que aqueles homens louvavam com os lábios, mas não de coração. E aqui nós precisamos, irmãos, tomar cuidado. Porque muitos de nós, irmãos,
se tornou cumpridor de rito. Nós criticamos tanto aqueles que vão à missa apenas no domingo, mas durante a semana vivem como se Cristo não existisse, e nós nos tornamos justamente aquilo que nós criticamos. Nós cumprimos com um rito. Dia de domingo é dia de ir no culto, mas de segunda a sábado nós vivemos como o diabo gosta. Você estar aqui no culto não significa absolutamente nada. Nada. Porque Deus não vê apenas o ato, Deus vê a intenção do seu coração. E a intenção, ela tem que andar junto com o ato. O ato tem que ser correto, mas a intenção também tem que ser correta. Por que você veio no culto hoje? Por que você tem vindo aos cultos? Qual a sua intenção de vir no culto? Muitos estão indo ao culto para buscar a sua bênção. Você já está errado. Muitos estão indo ao culto para ouvir uma palavra que faça sentir melhor. Está errado também. A intenção do nosso coração em vir ao culto deve ser glorificar a Deus, deve ser exaltar a Deus, deve ser magnificar o nome do Senhor. Quantos de nós, irmãos, está louvando a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor? Quantos de nós, irmãos, vestimos a nossa roupinha de crente, mas o nosso coração está distante de Cristo? O salmista pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Sabe qual deveria ser a nossa resposta? Ninguém! Ninguém tem condição de se apresentar a Deus. Você sabe por que nós não temos condições de nos apresentar a Deus por nós mesmos? Porque Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 9, o seguinte: que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está nos seus lábios. Quantas pessoas, irmãos, estão cheias de venenos em seus lábios, e ainda querem adorar a Deus? Como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga? Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Existem pessoas, irmãos, que nós queremos manter distância, porque quando contamos um projeto para elas, só há maldição na boca delas. Quando nós contamos uma alegria, só há amargura na boca delas. Como essas bocas querem adorar a Deus, como essas bocas querem se apresentar perante Deus. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não reconhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Como é que esse tipo de gente pode se apresentar perante Deus?
resposta para o salmista seria: ninguém. Ninguém cumpre. Ninguém tem os requisitos necessários para se apresentar perante Deus. Ninguém pode subir ao monte santo do Senhor. Ninguém pode entrar no seu santo lugar. Há somente um que tem as prerrogativas necessárias e já adentrou nesse lugar: Jesus, nosso Senhor. Somente Ele pode se chegar ao trono de Deus, somente Ele pode chegar no santo lugar. E o escritor aos Hebreus diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O mesmo escritor diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O salmo é messiânico, pois somente Jesus tem as qualificações para responder positivamente às questões lançadas pelo salmista. Mas há um terceiro elemento que mostra essa messianidade: é a superioridade, é a exaltação, é a notabilidade do rei que está às portas. O rei que os versículos 7 a 10 tratam não é um rei humano. Uma simples leitura desses versículos nos mostra essa superioridade. Nós temos uma primeira certeza quando nós lemos esses versículos: o sujeito do salmo é rei, pois é assim que ele é anunciado. Uma segunda certeza que podemos ter: que ele é um rei, mas não é um rei humano. A terceira certeza que podemos ter é que se ele é rei, mas de uma qualidade superior, então ele é rei dos reis. Mas nós precisamos ter certeza disso. Será que esse rei dos reis é Jesus? Será que esse título de rei dos reis pode ser dado a Jesus? João, em Apocalipse, no capítulo 19, diz o seguinte: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se o Rei dos Reis é Jesus, então não podemos desconsiderar que o texto está falando de algo muito superior a Jerusalém terrena. Se de fato nós estamos interpretando de forma correta e o salmo é messiânico, então os portões que o salmo fala não são os portões de Jerusalém, mas os portões do céu. Os romanos, como diz certo comentarista, erguiam arcos triunfais para os seus servidores, seus conquistadores. E quanto maior fosse a vitória e vitorioso, mais alto era o arco. Assim sendo, o Rei dos Reis aproximou-se do arco mais elevado de todos, depois de ter obtido a maior de todas as vitórias. De fato, o salmo é messiânico. Até aqui, nesse sermão, nós já vimos algumas características do salmo. E nós provamos até esse momento que o salmo de fato fala de Jesus. Mas a pergunta que ainda nos resta responder nessa noite é como essa verdade, como saber que o salmo fala
destacar é que o Rei glorioso, Jesus, governa nossa vida. Sendo o Criador do mundo, sendo o Criador de todas as coisas, de todos os homens, Ele tem o direito de governar como Ele deseja. A ação de criar lhe confere o direito de ser soberano. Como governados, nós não temos o direito de questioná-lo. Não é uma democracia, é uma teocracia. Na democracia, uma das características da democracia é a liberdade de questionar, é a liberdade de poder questionar o governo e não ser perseguido ou oprimido por esse governo. Mas nós, quando estamos falando do governo de Deus, não estamos tratando de democracia, é teocracia, e nós não temos o direito de questionar como Deus governa as nossas vidas. A tentativa de questionar a Deus não é nova. Sempre os homens tentaram questionar a Deus, mas todas as vezes que os homens questionam a Deus, eles fracassam. Os homens questionam a Deus, porque eles vivem num eterno suspense, num eterno desconhecido. Nós não sabemos o que nos acontecerá no dia da manhã. Nós não sabemos o que nos acontecerá daqui 3 horas. Então muitas vezes nós questionamos a Deus. Mas Deus, irmãos, Ele conhece o final da história. Não porque Ele viu o final da história, mas porque Ele já escreveu o final da história. Ele já determinou o final da história. Quantas vezes questionamos o que Deus faz sobre nós, irmãos? Questionamos o que Ele nos dá, questionamos o que Ele nos tira. Questionamos o que comemos, questionamos o que deixamos de comer. Quantas vezes, irmãos, a nossa oração está distante do padrão de Cristo? Quando Cristo diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós queremos ensinar a Deus a governar a nossa própria vida. Nós queremos mostrar os caminhos para o Senhor, de como Ele deve fazer e como Ele deve agir em nossas vidas, e parece que nós somos mais sábios e mais inteligentes do que Deus. O Rei glorioso governa a nossa vida porque Ele nos criou, porque Ele é soberano, e não cabe a nós questionarmos o governo de Deus. Cabe a nós nos submetermos ao governo de Deus. Cabe a nós baixarmos a nossa cabeça ao governo de Deus. Cabe a nós, irmãos, nos humilharmos ao governo de Deus. Mas sabe qual que é o problema? O nosso coração é insubmisso. Nós temos dificuldade de nos submetermos, porque o nosso coração é rebelde, porque nós queremos o controle das coisas. E alguns dizem: eu não quero ser marionete na mão de Deus. Pois eu digo: eu quero ser marionete na mão de Deus, porque todas as vezes que eu tomo a minha vida sobre as minhas mãos e eu tomo as minhas próprias decisões, eu erro, eu fracasso. Mas nós devemos lembrar, irmãos, ainda que ser governado por Deus
fica deitado na sua rede, na sua cama, no seu sofá, porque Deus está governando a sua vida. Ser governado pelo Rei Glorioso não nos exime da responsabilidade. Por isso, se levante, trabalhe, estude e produza alguma coisa. Não adianta você ficar pensando que você vai ficar na sua casa falando: ah, se Deus me abençoasse, ah, se Deus fizesse isso. É sua responsabilidade trabalhar, é sua responsabilidade ir atrás. E não se assuste, porque quando você cumprir com suas responsabilidades, Deus vai te abençoar, mas ainda vão dizer que foi sorte. Paulo diz: quem não trabalha, que não coma. O trabalho não é fruto do pecado. O trabalho foi inventado por Deus, e Ele deu o primeiro trabalho para Adão. Ele é o primeiro empregador. Cuide do jardim, dê nome aos animais. Dava trabalho fazer isso. Trabalho não é maldição. Ser governado por Deus não nos exime de nos esforçarmos, de trabalharmos. Graça não é um antônimo de esforço. Graça é um antônimo de mérito. Você precisa se esforçar, meu irmão. Você precisa correr atrás. Não vai cair as coisas do céu, não. O Jesus que te governa não vai descer as coisas como a fada do bem, te colocando dinheiro debaixo do teu travesseiro, não. Crer na soberania de Deus, crer que Deus está nos governando, crer que Deus está controlando todas as coisas, não nos faz preguiçosos e nem ociosos. Preguiçosos e ociosos não têm a bênção de Deus sobre as suas vidas. Ser governado por um Rei glorioso não nos exime também da responsabilidade pelos nossos fracassos espirituais. Não culpe a Deus pelos seus fracassos espirituais. Todos os nossos fracassos espirituais são consequência da decisão de nós sairmos debaixo do governo de Cristo. Todas as vezes que nós saímos debaixo do governo de Cristo, então nós fracassamos espiritualmente, nós caímos em pecados, nós erramos e nós desagradamos a Deus. Todos os nossos pecados não são culpa de Deus, são nossa culpa. E tudo que nós fazemos de acordo com Deus, o que agrada a Deus, tudo que nós fazemos de bem espiritual, é porque Cristo está nos controlando, nos governando. O Rei glorioso governa a nossa vida. E Ele governa, e Ele tem o direito de governar, porque Ele nos criou. Ele é nosso dono. Mas o Rei glorioso apenas não governa a nossa vida. O Rei glorioso também intercede por nós. Esse é o segundo ponto desse sermão. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Quando o salmista diz: quem poderá se chegar a Deus? Quem poderá se chegar ao santo monte, ao santo lugar? De uma perspectiva, irmãos, mais superficial e mais ampla. Melhor, mais ampla. Todos nós nos apresentaremos perante Deus. Todos nós, de uma ótica mais ampla, chegaremos até Deus de alguma forma.
não para sermos salvos, para sermos julgados. Todos nós que estamos aqui nessa noite, um dia teremos que nos apresentar perante Deus. E não pense que Deus vai colocar a sua vida no telão e você vai ficar com vergonha. Ele não vai perder nem tempo com você. Ou você receberá a boa notícia, sejam bem-vindos, ou nós receberemos a confirmação de nossa condenação eterna. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos um dia nos apresentaremos perante Deus, e ninguém será absolvido por suas próprias obras. Ninguém aqui vai ter obra suficiente. Ninguém aqui vai ter alguma obra que agrade a Deus para que Ele nos absolva. Mas graças a Deus, graças a Cristo, que nós temos um Rei glorioso que intercede por nós e que imputa a sua justiça sobre nós. A doutrina da imputação, o ensino da imputação, é uma doutrina que tem sido esquecida pela igreja. Muitos de vocês nunca nem ouviram esse termo, mas essa é uma doutrina bíblica, e sem ela não há salvação. Imputação é o mesmo que creditar, é o mesmo que colocar na conta. É como se eu agora chegasse para Adonias, que não vai acontecer isso, estou filmando aqui, mas não vai acontecer isso. Eu chegasse para Adonias e falasse: Adonias, agora que você vai casar, então eu quero creditar um dinheiro na sua conta para você terminar a sua casa. Não sou eu não, Adonias, porque eu também estou nisso. Imputar é isso, é colocar crédito na conta de alguém. A justiça de Deus, a justiça de Cristo, as obras de Cristo são imputadas a nós, são colocadas em nossa conta, são colocadas como crédito para nós. E no dia que nós nos apresentarmos a Deus, irmãos, nós não nos apresentaremos de mãos vazias, não mais, de mãos vazias nós estávamos, mas quando nós nos apresentarmos a Cristo, nós apresentaremos não as nossas obras, não o nosso próprio crédito, nós apresentaremos as obras de Cristo, o crédito de Cristo, a justiça de Cristo. Então ouviremos: bendito do meu Pai, sejam bem-vindos, porque a conta de vocês foi paga. Não é por obras que nós pagaremos essa conta. Nós só temos como pagar essa conta se nós nos agarrarmos, se nós depositarmos a nossa confiança em Cristo, se nós, por fé, tomarmos posse desse crédito que Deus concede a nós, que Cristo concede a nós. Quem pode se chegar ao santo lugar? Quem pode ser aceito perante Deus? Todos nós nos apresentaremos perante Ele. Poucos, os eleitos, serão aceitos perante Deus. Todos se apresentam, poucos são aceitos. E os que são aceitos por causa da intercessão de Jesus Cristo. Mas há um terceiro e último ponto que eu quero destacar nessa noite. O Rei glorioso garante a nossa entrada nos portais eternos. Ele governa, Ele intercede e Ele garante. Isso é importante. Se a nossa salvação dependesse de nós, irmãos, nós perderíamos ela. Se a nossa salvação dependesse ao menos 24 horas de nós seríamos condenados. É por isso que Cristo tem que fazer a obra completa. Ele tem que governar, Ele tem que interceder, Ele tem que garantir. Se a nossa salvação dependesse de nós, a obra de Deus estaria em sério risco. Se a nossa salvação dependesse de nós, a obra de Cristo estaria em grande risco.
sobre as nossas condições. É por isso que Ele precisa governar. É por isso que Ele precisa interceder. E é por isso que Ele mesmo precisa garantir. E o Rei glorioso garante a nossa entrada nos portais eternos, porque o céu pertence a Ele, de lá Ele veio e nele Ele coloca quem Ele quiser. A Deus pertence a salvação, diz o profeta. O Rei glorioso garante nossa entrada nos portais eternos, porque os portais eternos reconhecem quem Ele é. Os portais eternos reconhecem a sua pessoa. Os portais eternos reconhecem a sua obra. E os portais eternos reconhecem o seu caráter e o seu trabalho. Eles reconhecem o Rei glorioso, mas eles não reconhecem apenas o Rei glorioso, eles reconhecem a multidão dos salvos que vem atrás desse Rei glorioso. Eles reconhecem a multidão dos remidos que vem atrás desse Rei glorioso. Eles reconhecem que os remidos que vêm atrás do Rei glorioso foram salvos por meio do sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Rei glorioso garante a nossa entrada nos portais eternos, pois as suas vitórias são notórias. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, e por isso Ele garante a nossa entrada no céu. O Rei glorioso garante nossa entrada nos portais eternos, uma vez que Ele mesmo já pavimentou o caminho para nós. O caminho já está feito, e o caminho é o próprio Rei glorioso, porque Ele diz: eu sou o caminho. Chegamos ao fim desse sermão, e o que nos resta fazer, irmãos, é render glórias e honras a esse Rei glorioso. O que nos resta, irmãos, é entendermos que devemos nos curvar e render glórias a esse Rei glorioso, que devemos exaltar esse Rei glorioso diariamente, constantemente em nossas vidas. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração.